Quando eu visitava pessoas como conselheiro e mestre espiritual, ia 2 vezes por semana à casa de um homem, cujo corpo estava tomado pelo câncer. Era um professor primário com um pouco mais de 40 anos de idade. Segundo os médicos, ele não teria mais do que meses de vida. Vez por outra, trocávamos algumas palavras durante esses encontros. No entanto, quase sempre nos sentávamos juntos em silêncio. Durante esse tempo, ele teve seus primeiros lampejos do silêncio dentro de si. Algo que, ao longo de sua atarefada vida de professor, nunca soubera que existia. Certa vez, porém, ao chegar, encontrei-o num estado de grande aflição e raiva. Perguntei o que havia acontecido. Seu relógio de ouro, de grande valor monetário e sentimental, havia desaparecido. Ele estava certo de que fora furtado pela acompanhante que cuidava dele por algumas horas todos os dias. Disse que não entendia como alguém conseguia ser tão insensível e desumano para fazer isso com ele. Depois me perguntou se devia interrogar a mulher ou se seria melhor chamar a polícia imediatamente. Respondi que não podia lhe dizer como agir, mas pedi que descobrisse até que ponto um relógio ou qualquer outra coisa era importante àquela altura da sua vida. Você não entende. Esse era o relógio do meu avô. Eu o usava todos os dias e só parei porque fiquei doente e meus braços começaram a inchar. É mais do que um simples relógio para mim. Como posso não estar aborrecido? A rapidez da sua resposta, a raiva e a atitude defensiva em sua voz eram indicações de que ele ainda não se tornara presente o suficiente para olhar para dentro, desprender sua reação de um acontecimento e observar ambos. A raiva e a atitude defensiva que demonstrou eram sinais de que o ego ainda falava por seu intermédio. Então eu lhe disse: vou lhe fazer algumas perguntas, mas em vez de me dizer algo agora, veja se consegue encontrar as respostas dentro de você. Farei uma pausa depois de cada uma delas. Quando surgir uma resposta, talvez ela não venha necessariamente na forma de palavras. Estou pronto para escutar. Você compreende que terá que abandonar o relógio em algum momento, talvez brevemente? De quanto tempo mais você precisa antes de estar pronto para se desvencilhar desse apego? Você vai se sentir inferior quando isso acontecer? A pessoa que você é se tornou diminuída pela perda? Houve alguns minutos de silêncio depois da última indagação. Quando o homem retomou a palavra, havia um sorriso no seu rosto, e ele parecia em paz. A última pergunta me fez compreender algo importante. Primeiro, procurei uma resposta nos meus pensamentos e eles foram: sim, é claro que você foi diminuído. Depois, fiz a pergunta de novo a mim mesmo: a pessoa que eu sou se tornou inferior? Dessa vez, em lugar de pensar na resposta, tentei sentir. E de repente senti o ser. Isso nunca havia acontecido comigo antes. Se posso sentir o ser tão fortemente, então o que sou não foi diminuído em nada. Ainda consigo sentir isso agora, algo tranquilo, mas muito vivo. Essa é a alegria do ser, expliquei. Você só pode senti-la quando se desligar da sua cabeça. O ser deve ser sentido, não pode ser pensado. O ego não o conhece, porque ele se compõe apenas do pensamento. Na verdade, o relógio estava na sua mente como um pensamento que você confundiu com a percepção do ser. Você pensou que seu ser ou uma parte dele estava nesse objeto. Seja o que for que o ego busque e a que se apegue, isso é um substituto do ser que ele não consegue sentir. Você pode valorizar as coisas e se preocupar com elas. Porém, sempre que se prender a esses objetos, saberá que se trata do ego e nunca estará de fato atado a uma coisa.
e sim a um pensamento que contém algo como eu, mim ou meu. Toda vez que você aceitar completamente uma perda, o ego é suplantado e quem você é, o ser que é consciente de si mesmo, aparece. Agora compreendo uma frase de Jesus que antes não fazia sentido para mim. E ao te tirar a capa, não impeças de levar a túnica também. Está certo, concordei. O que não quer dizer que você nunca deva trancar sua porta. O significado disso é que, às vezes, desprender-se das coisas é um ato que encerra muito mais poder do que defendê-las ou agarrar-se a elas. Nas suas últimas semanas de vida, à medida que seu corpo ia ficando cada vez mais fraco, esse homem se mostrava mais radiante, como se uma luz brilhasse através dele. Desfez-se da maioria dos bens, chegando a dar alguns deles para a pessoa a quem atribuíra o furto do relógio. Toda vez que ele doava algo, sua alegria aumentava. Quando sua mãe me ligou para dizer que ele se fora, também mencionou que, após a morte do filho, o relógio fora encontrado no armário de remédios do banheiro. Será que sua acompanhante havia devolvido o relógio? Ou ele estivera lá o tempo todo? Ninguém jamais saberá. De uma coisa, porém, temos certeza. A vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. Como saberemos que determinada experiência é aquela de que necessitamos? Porque ela será a experiência pela qual estaremos passando no momento. É errado, então, termos orgulho dos nossos bens? Ou ficarmos ressentidos com as pessoas que têm mais do que nós? De maneira nenhuma. Esse sentimento de orgulho, de precisar aparecer, o engrandecimento aparente do eu por meio de mais do que e sua diminuição por meio de menos do que, não está certo nem errado. Isso é o ego. O ego não está errado. Ele simplesmente não tem consciência disso. Quando o observamos em nós mesmos, estamos começando a superá-lo. Não devemos levá-lo muito a sério. Sempre que você detectar um comportamento egóico em si mesmo, sorria. Se possível, procure até mesmo dar uma risada. Como a humanidade pôde aceitar isso por tanto tempo? Acima de tudo, saiba que o ego não é pessoal. Ele não é quem você é. Se você o considerar um problema particular, isso é apenas mais ego. Possuir alguma coisa. O que isso quer dizer realmente? O que significa tornar alguma coisa minha? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser: aquele prédio é meu, sou o dono dele. Ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constituem, independentemente de todos concordarem com elas ou não, não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a afirmação seja aceita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso
até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa jamais correspondeu a quem eles são. Com a proximidade da morte, todo conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu, ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, seu ser, na verdade, sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que, em última análise, significa identificação com a mente. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. O que significa humilde de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda alegria do ser que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses e, no entanto, têm um ego maior do que alguns milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outro. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades, capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados. Como veremos adiante, estabelecer uma divisão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos, uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar. Todavia, a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Um dos pressupostos inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Isso se aplica sobretudo aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir, que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível. E assim eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel que eram igualmente incompreensíveis para a sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas ela não lhes pertencia. Não entendi bem por que o ego tem essa fixação por propriedades. O ego tende a equiparar ter com ser. Eu tenho, portanto, eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas,
Suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples e renunciar à fortuna e recuperar uma identidade, sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como um indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Caso viva numa cultura que, em grande medida, equipara seu valor a quanto e ao que ela possui. É bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu. Como se livrar então do apego às coisas? Nem tente fazer isso. É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes, você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificado com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência. O ego se identifica com o possuir, mas sua satisfação com isso é de certa forma superficial e passageira. Oculta internamente, ela permanece como um sentimento profundo de insatisfação, de estar incompleto, de não é o bastante ou não tem o suficiente, com o que o ego de fato quer dizer: não sou o bastante ainda. Como vimos, ter o conceito de propriedade é uma ficção criada pelo ego para adquirir solidez e permanência, e se destacar, tornar-se especial. Mesmo que não sejamos capazes de nos encontrar por meio disso, existe outro impulso mais forte subjacente a esse que pertence à estrutura do ego: a necessidade de mais, o que podemos também chamar de desejo. O ego não dura muito tempo sem isso. Portanto, querer o mantém vivo muito mais do que ter. Para ele, o apelo de querer é mais forte do que o de ter. E assim, a satisfação superficial de ter é sempre substituída pelo querer mais. Essa é a necessidade psicológica de mais, isto é, de mais coisas com as quais se identificar. É como um vício. Não é uma necessidade verdadeira. Na busca da iluminação, ser homossexual serve de vantagem, de obstáculo ou não faz qualquer diferença? Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção de que você é diferente dos outros, pode forçar